Olá, professor Temístocles Telmo. Trataremos agora de estupro, crime de estupro, estupro coletivo, estupro corretivo. No estupro, nós vamos tratar inicialmente da análise histórica, depois a classificação doutrinária. Falarei um pouco sobre estupro de vulnerável, a contemplação, esse stalking. O que é o stalking? Estupro coletivo e o estupro corretivo. Uma análise histórica aqui do nosso artigo 213 do Código Penal, ou seja, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se da conduta resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos. Olhando um pouco aqui este artigo 213, nós já temos reclusão de 6 a 10 anos. Crime hediondo, Lei 8.072 de 90, rito comum ordinário, porque não é crime doloso contra a vida, o estupro está classificado, rotulado nos crimes contra a dignidade sexual, ok? Bom, a Lei 12.015 de 2009, caminhando de acordo com as reivindicações doutrinárias da época, unificou o artigo 213 com o artigo 214. O 214 falava do atentado violento ao pudor. Evitou-se dessa forma inúmeras controvérsias relativas a esses tipos penais. Ou seja, ocorria com relação à possibilidade da continuidade delitiva, uma vez que a jurisprudência dos nossos tribunais, principalmente os superiores, não era segura. Então nós tínhamos aí, na hora de aplicar a pena, por parte dos nossos julgadores, diversas controvérsias. Quando nós tínhamos o estupro, prevendo apenas a conjunção carnal, e o atentado violento ao pudor, diversas outras formas de praticar a conduta criminosa. Bom, analisando a redação do caput do 213, podemos destacar alguns elementos. O constrangimento, levado a efeito mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Por isso que o crime de estupro também não pode ser aplicado lá o artigo 28A do Código de Processo Penal, que é o acordo de não persecução penal. Não tem cabimento o artigo 28A do nosso Código Penal introduzido aí, processo penal introduzido pelo pacote anticrime, que pode ser dirigido a qualquer pessoa, seja do sexo feminino ou masculino, para que tenha conjunção carnal, coito, pênis, vagina, ou ainda para fazer com que a vítima pratique ou permita que com ela se pratique qualquer ato libidinoso. Então a gente vai trabalhar um pouco nessas questões. Qualquer pessoa, sujeito ativo, sujeito passivo, pode ser autor de crime, qualquer pessoa pode ser vítima do crime de estupro. Na modalidade de conjunção carnal se exige sim aí uma prática heterossexual que nós vamos tratar um pouco mais adiante. De acordo com a redação, verifica-se que o núcleo do tipo é o verbo constranger, ou seja, cercear a vontade da pessoa, forçar, obrigar, subjugar a vítima ao ato sexual. Por isso que, com a reforma, passou a ser um crime contra a dignidade sexual, ou seja, está atrelada à dignidade da pessoa humana. A pessoa se relaciona com quem ela quer e da forma como ela deseja. Por isso que não pode ser constrangida a praticar uma relação sexual, seja ela na sua natureza que o for.
Trata-se, portanto, de modalidade especial de constrangimento ilegal, porque é constranger para forçar, para obrigar, para subjugar a vítima ao ato sexual. Praticado com o fim de fazer com que o agente tenha sucesso no congresso carnal ou em outras práticas libidinosas. Para que se possa configurar o delito em estudo, é preciso que o agente atue mediante o emprego de violência ou grave ameaça, porque o não exercício da violência ou grave ameaça seria algo consentido, aí não tem o porquê se falar em estupro. Violência diz respeito a vis corporalis, ou seja, tem que estar atrelada ao corpo da vítima. Vis absoluta, ou seja, a utilização de força física no sentido sempre, já que tem o constrangimento de subjugar a vítima, para que com ela possa praticar a conjunção carnal. Conjunção carnal é o coito pênis-vagina, ou a praticar ou permitir que com ela se pratique qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. As vias de fato e as lesões corporais de natureza leve são absorvidas pelo delito de estupro. Já a violência, a lesão corporal grave ou morte da vítima qualificam o tipo penal, como vimos lá no parágrafos 1º e 2º do 203. Então, aqui nós temos, caracteriza-se a violência real não apenas nas situações em que se verificam lesões corporais, mas sempre que é empregada a força física contra a vítima, cerceando-lhe a liberdade de agir segundo a sua vontade, demonstrando o uso da força física para contrapor-se à resistência da vítima, ou seja, o constrangimento, subjugar a vítima. Resta evidenciado o emprego da violência real, hipótese de ação pública incondicionada. O Estado age de pronto, de acordo aqui com a súmula 608 do nosso STF. Bom, a grave ameaça ou a vis compulsiva pode ser direta, indireta, implícita ou explícita. Então, por exemplo, poderá ser levado a efeito diretamente contra a própria pessoa da vítima ou pode ser empregada indiretamente contra pessoas ou coisas que lhe são próximas, produzindo o efeito psicológico no sentido de passar a temer o agente. Por isso, a ameaça deverá ser séria, causando na vítima um fundado temor de seu cumprimento. Então, olha lá que interessante, né? Bom, o artigo 213 fala, né? Praticar mediante violência ou grave ameaça à pessoa, conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso. Bom, qualquer pessoa ameaça, violência ou ameaça. Esta violência, ela pode ser direta na vítima ou pode ser indireta. O agente, por exemplo, ameaça matar a filha para praticar o estupro na mãe, ou ameaça matar o filho para praticar o estupro na mãe. Ou seja, a ameaça sendo séria, que cause esse fundado temor na vítima, também é considerado esta violência real. Ou seja, ela é indireta, mas que causou um temor tanto na vítima que ela acabou cedendo ali ao constrangimento. Então, esta ameaça não necessariamente ela tem que ser apenas direta na pessoa que vai sofrer o estupro. Pode ser também de forma indireta, pode ser implícita. Por isso que nós temos até o estupro, considera-se a questão até do estupro, aquilo que é feito por ameaça ou explícita. Aí sim está ali, eventualmente, vendo o acusado. Então pode ser levado a efeito diretamente contra a própria pessoa da vítima ou pode ser empregada indiretamente contra as pessoas ou coisas que lhe são próximas, produzindo um efeito psicológico no sentido de passar a temer o agente, ok? Bom,
Eu agradeço e vamos prosseguir posteriormente.